Bendito sejas, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Bendito sejas, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que bom que é saber e vivermos Cristo no meio de nós. Ele nos assegura quando diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quanto mais na Eucaristia, onde nos reunimos mais que 2 ou 3 pessoas e onde o próprio Senhor vai dar-se em alimento com o seu corpo e com o seu sangue à nossa vida, ao nosso coração e à nossa alma. Saúdo todos e cada um de vós, particularmente. Saúdo também com especial afeto de boas-vindas à Companhia e Cavalaria 8452 de Guiné-Bissau, bem como às residências Quintas de Santo António, aqui da nossa Diocese de Leiria-Fátima. E saúdo, claro, sem poder deixar de ser, todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação digital, social, a todos, muito bom dia e boa celebração. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que se realize em todo o mundo, pela pregação do Evangelho, a obra da salvação adquirida pelo sacrifício de Cristo e se estenda a toda a humanidade a plenitude da adoção filial por Ele prometida. Ele, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava em Corinto, certa noite, o Senhor disse-lhe numa visão: Não temas, continua a falar. Eu estou contigo, e ninguém porá as mãos sobre ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então Paulo demorou-se ali ano e meio a ensinar aos coríntios. A ensinar aos coríntios a palavra de Deus. Quando Galião era procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se todos contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: Este homem induz as pessoas a prestarem culto a Deus à margem da lei. Quando Paulo ia abrir a boca, disse Galião aos judeus: Judeus, se tratasse de alguma injustiça ou grave delito, escutaria certamente as vossas queixas, como é meu dever. Uma vez, porém, que são questões de doutrina e de nomes da vossa lei, o assunto é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a bater-lhe em frente do tribunal. Mas Galião não se importou nada com isso. Paulo demorou-se ainda algum tempo em Corinto, depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila, e rapou a cabeça em Cêncreas por causa de um voto que fizera. Palavra do Senhor.
Deus é Senhor, o Senhor de toda a terra. Deus é Senhor, o Senhor de toda a terra. Povos todos batem palmas, aclamai a Deus com júbilo, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Deus é Senhor, o Senhor de toda a terra. Submeteu os povos à nossa obediência e pôs as nações a nossos pés. Para nós escolheu a nossa herança, glória de Jacob, por ele amado. Deus é Senhor, o Senhor de toda a terra. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Deus é Senhor, o Senhor de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-ei, enquanto o mundo se alegrará. E estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para ser mãe, sente angústia porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento
pela alegria de ter dado um homem ao mundo. Também vós agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia não me fareis nenhuma pergunta. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, queria meditar com vocês 3 pontos que ouvimos hoje na liturgia da palavra. O primeiro vai no seguimento da primeira leitura do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Corinto era uma grande cidade e tinha muita gente a lá viver. E Deus diz a Paulo concretamente: fica aqui porque eu tenho um grande povo, um grande número aqui nesta cidade que precisa que tu lhes fales. E o texto diz que Paulo ficou cerca de 1 ano e meio naquela cidade a ensinar o Evangelho. Caros irmãos e irmãs, com certeza que este apelo foi dirigido a Paulo para uma missão específica em Corinto, mas é também dirigido a nós, no mundo, no tempo e nas circunstâncias em que vivemos. Todos nós, pelo batismo, devemos ser anunciadores do Evangelho. Temos um grande número de pessoas que até podem ter ouvido falar de Deus, que até têm boa vontade, mas que não conhecem a Deus. E quanta diferença há entre ouvir falar e conhecer-se. No fundo, caros irmãos e irmãs, quantos milhares de cristãos nascem, vivem e morrem sem nunca ter conhecido a Cristo. E, portanto, surge a pergunta: que tenho feito eu para que as pessoas conheçam a Cristo? Como é que é o meu testemunho no dia-a-dia? Como é que eu falo? Como é que eu ouço? Como é que eu compreendo? Como é que eu perdoo? Por que valores é que eu me estou a guiar na vida? Nós não podemos servir a Deus e ao demónio ao mesmo tempo. Não podemos. Um cristão, com certeza, que tem muitos sofrimentos, mas tem também uma alegria incomensurável que ninguém pode tirar, como ouvíamos no Evangelho. E é essa frase que queria também precisamente meditar com vocês. O Evangelho mostra-nos Jesus, pouco tempo antes de morrer, a preparar a despedida dos seus apóstolos, a despedida com os seus apóstolos. E diz-lhes: vós ficareis tristes, mas depois ver-me-eis de novo, ficarei alegres e ninguém vos poderá tirar essa alegria. Jesus refere-se, portanto, à sua morte. Os apóstolos vão deixá-lo de o ver, mas depois vão vê-lo já ressuscitado. E Cristo já ressuscitado provoca uma alegria que ninguém pode tirar. Ninguém. Ele já vive eternamente. Ele venceu a morte. Onde houve a morte, ele introduziu a vida. E a vida em abundância. Nós somos felizes por causa disto, irmãos e irmãs. Será que a ressurreição de Jesus provoca em nós esta alegria? Será que mexe comigo, com a minha vida, com as minhas atitudes, o facto de saber que podem-me tirar tudo, mas ninguém me tira eu ser um ser ressuscitado por Cristo? Ninguém me tira. E agora pergunto: porquê que há tanta infelicidade no mundo? Porquê que tantos de nós cristãos, inclusive, somos tristes, abatidos, deprimidos? Pela simples razão que o nosso coração, por natureza,
aspira a ser alegre, aspira à felicidade. Só que vai procurá-la onde ela não existe. Ao dinheiro, ao prazer, ao sucesso, a tudo aquilo que é material. E desde quando é que isso dá alegria? Eu fui bancário 12 anos. Posso-vos garantir que as pessoas ricas têm muitos mais problemas do que aqueles que têm pouco dinheiro. Mas muito mais. Mas não interessa, porque há pessoas que têm abundância monetária e são felizes. Porquê? Porque também vivem de forma despreendida. Porque sabem que a sua esperança, a sua alegria eterna está no céu, não está aqui neste mundo. E nós, como achamos que estamos neste mundo porque queremos o imediato, o concreto, o palpável de forma imediata, gastamos toda a nossa energia aqui neste mundo. E acabamos por não ser felizes. Não vos mete impressão saber que em Portugal o remédio que mais se toma serem antidepressivos e que é uma fase crescente em todo o mundo. Que já quase não há jovens sem tomar antidepressivos. E nós temos culpa nisso. Sabem porquê, irmãos? Porque não lhes passamos uma alegria e um sentido de vida que ninguém pode tirar. E claro, eles vão crescendo. Aos 16 anos já fizeram tudo que havia para fazer no mundo. E o que é que sobra quando se tira o sentido de vida? Nada. E onde não há nada, há desespero. Que pai tenho sido eu? Que mãe tenho sido eu? Que padrinho ou madrinha tenho sido eu? Que irmão ou irmã tenho sido eu? Que avó ou avô tenho sido eu no testemunho da fé àqueles que me estão encarregados? Deve ser Deus a concordar. Irmãos e irmãs, façamos uma revisão de vida. Analisemos a nossa consciência. Saibamos configurar a nossa vida com a vida de Jesus. Há muito mais alegria em dar do que em receber. E garanto-vos, irmãos e irmãs, até por experiência própria, é-se muito mais feliz fazendo felizes a vida dos outros. Muito mais. Se eu quero ser feliz, saiba fazer, antes de mais, felizes a vida dos outros. Eu serei tanto mais feliz, quanto mais feliz fizer a vida dos outros. Irmãs e irmãos, Jesus prometeu-nos no Evangelho uma alegria que ninguém nos pode tirar. Oremos para sermos dignos dela, dizendo, dai-nos, Senhor, a alegria eterna.
para que o Senhor faça ouvir aos seus apóstolos de hoje o que disse a Paulo na cidade de Corinto. Tenho aqui um povo numeroso, não te cales. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a atitude de Galião para com Paulo, tão diferente da de Pilatos para com Jesus, possa inspirar uma nova classe de políticos. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma alegria eterna. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que as alegrias que este mundo proporciona não ofusquem o olhar nem o coração daqueles que escolheram a Cristo como luz das suas vidas. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a sabedoria do Espírito, prometido por Jesus, ajude os que sofrem no corpo ou na alma a viver o mistério pascal e a fortaleza com a virtude da esperança. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a fortaleza de Maria, Mãe de Jesus, leve a nossa comunidade a passar da tristeza e do egoísmo à alegria da entrega generosa ao serviço dos outros e de Deus. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Senhor nosso Deus, aplanai o nosso caminho de ressuscitados para o encontro convosco na plenitude da vida. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
porque Ele está conosco. Enquanto o tempo é tempo, ninguém espera para o encontrar. O fim dos dias, abrindo os olhos, busquemos o seu rosto, a sua imagem. Busquemo-lo na vida sempre oculto, no íntimo do mundo como fogo. Porque Ele está conosco, tal como na manhã de Páscoa. Não faltemos ao banquete do sangue derramado. Comamos do seu pão, bebamos do seu cálice divino. Sinal do seu amor, sinal do seu amor até ao fim. Porque Ele está conosco nesta hora de violência. Pensemos que Ele vive, fala e sente em quem padece. Alertam almas, volvamos para Ele os nossos passos. Sigamos os seus gestos com que acena aos homens sobre a cruz das grandes dores. Porque Ele está conosco, tal como na manhã de Páscoa.
Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição de vosso Filho aqueles que foram remidos pela sua paixão, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros irmãos e irmãs, como sempre ao longo de todo este ano jubilar, no fim de cada celebração, voltemo-nos para Nossa Senhora, para o seu Imaculado Coração e consagramo-nos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria. Aleluia, aleluia. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria. Aleluia, aleluia. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no